Você já fez isso? Tinha uma coisa importante para fazer. Você sabia que precisava fazer. Sabia que, se deixasse para depois, provavelmente ia se arrepender. Mas, mesmo assim, decidiu fazer qualquer outra coisa. Vou só dar uma olhadinha no celular. Vou assistir só um vídeo. Depois eu faço. E quando você percebe, passou 1 hora. E aquela tarefa continua exatamente no mesmo lugar. Aí vem aquela sensação meio conhecida. Eu não acredito que fiz isso de novo. Talvez você já tenha pensado que isso acontece porque você é preguiçoso, ou porque não tem disciplina, ou porque simplesmente não consegue se organizar. Mas e se eu te disser que a procrastinação pode ter muito menos a ver com preguiça do que você imagina? E é aqui que a coisa fica interessante. Porque talvez naquele momento em que você decide deixar uma tarefa para depois, você não esteja exatamente escolhendo entre trabalhar e não trabalhar. Você esteja escolhendo entre se sentir mal agora ou se sentir mal depois. E o seu cérebro tende a prestar muita atenção no agora. Pensa em uma situação bem simples. Você precisa estudar para uma prova que vai acontecer daqui a 2 semanas. 2 semanas parecem bastante tempo. Então você pensa, hoje eu estou cansado, amanhã eu estudo. No dia seguinte, hoje também não deu. Amanhã eu começo. E aí chega a chopeia a semana da prova. De repente aquela tarefa que parecia distante ficou urgente. Agora você estuda por horas, dorme pouco, fica estressado e promete para si mesmo, na próxima eu vou começar antes. Só que algumas semanas depois, acontece de novo. Por quê? Foi exatamente essa pergunta que pesquisadores passaram muito tempo tentando entender. Um dos nomes mais conhecidos nessa área é o psicólogo Piers Steel. Em uma grande revisão publicada em 2007, Steel analisou centenas de relações encontradas em pesquisas sobre procrastinação. E algumas coisas apareceram com bastante força. Por exemplo, quando uma tarefa parece muito desagradável, quando existe muita impulsividade ou quando a pessoa não acredita muito que conseguirá realizar aquilo, a chance de procrastinar tende a aumentar. Ou seja, às vezes o problema não é que você não quer alcançar o objetivo. Você quer. O problema é que existe alguma coisa naquela tarefa que faz você querer escapar dela agora. E foi aí que uma ideia muito interessante ganhou força. A procrastinação pode funcionar, pelo menos em parte, como uma forma de tentar melhorar o nosso humor no curto prazo. A psicóloga Fusquia Sirois e o psicólogo Timothy Pychyl discutiram justamente isso em um artigo publicado em 2013. Imagine que você precisa começar aquele trabalho, só que você está cansado, ou está entediado, ou está inseguro. Talvez esteja pensando, e se eu fizer isso errado? E se ficar ruim? Eu nem sei por onde começar. Você olha para a tarefa e sente desconforto. Aí o celular está ali, uma notificação, um vídeo, uma rede social, qualquer coisa que seja mais agradável naquele momento. Você pega o celular e por alguns minutos o desconforto desaparece. Pronto, você acabou de se sentir melhor. Só que existe um pequeno problema, a tarefa não desapareceu. Ela continua lá. E amanhã provavelmente vai continuar. Então você conseguiu uma pequena recompensa agora, mas passou o problema para o seu eu do futuro. E essa é uma das partes mais interessantes da procrastinação. Você sabe que o seu eu de amanhã vai pagar a conta, mas o seu eu de hoje quer apenas 5 minutos de paz. O livro Solving the Procrastination Puzzle, do próprio Timothy Pychyl, explora justamente esse tipo de comportamento e apresenta estratégias para lidar com ele. E existe uma ideia que eu particularmente acho muito interessante. Talvez você não precise começar pensando na tarefa inteira. Pensa nisso. Eu preciso terminar esse trabalho. Parece pesado. Eu preciso estudar 3 capítulos. Também parece pesado. Eu preciso organizar toda a minha vida. Aí fica impossível. Mas eu só preciso abrir o documento. Isso parece fácil. Eu só preciso colocar o título. Melhor ainda, eu só preciso ler a primeira página. Agora ficou possível, e talvez seja justamente aí que esteja uma das maiores armadilhas da procrastinação. A gente olha para o tamanho inteiro da tarefa, quando deveria estar olhando apenas para o próximo passo. E tem outra coisa que eu acho importante. Não transforme isso em mais um motivo para se culpar, porque é muito fácil assistir a um vídeo sobre procrastinação e terminar pensando: então eu sou um procrastinador mesmo. Eu não tenho disciplina. Tem alguma coisa errada comigo.
E isso não ajuda muito. A procrastinação é um comportamento complexo. Não existe uma única causa que explique todo mundo. Para algumas pessoas, uma tarefa é simplesmente chata. Para outras, existe insegurança. Para outras, impulsividade. Para outras, a tarefa parece tão grande que nem sabem por onde começar. E às vezes existe uma combinação de tudo isso. Então talvez a pergunta mais útil não seja: por que eu sou tão preguiçoso? Talvez seja: o que exatamente eu estou tentando evitar sentir quando deixo isso para depois? Tédio? Medo de errar? Ansiedade? Frustração? Ou simplesmente a sensação de que a tarefa é grande demais? Porque quando você descobre o que está tentando evitar, fica muito mais fácil descobrir o que precisa mudar. Então, da próxima vez que você perceber que está procrastinando, não tente vencer uma batalha gigantesca contra você mesmo. Para por alguns segundos, olha para a tarefa e pergunta: qual é a próxima coisa que eu preciso fazer? Não é terminar. Não é fazer perfeitamente. É só começar. Abrir o arquivo, escrever uma frase, ler uma página, colocar o tênis, responder aquela mensagem. 5 minutos podem parecer pouco, mas existe uma diferença enorme entre pensar em fazer alguma coisa e realmente começar. E talvez esse seja o ponto que mais vale lembrar. Você não precisa estar motivado para começar. Às vezes, você começa primeiro e a motivação aparece depois. No final, talvez procrastinação não seja simplesmente uma guerra entre você e a sua falta de disciplina. Talvez seja uma negociação entre o seu eu de agora e o seu eu do futuro. A pergunta é: qual dos dois você está deixando tomar todas as decisões? E se você quiser continuar entendendo essas pequenas coisas que acontecem na nossa cabeça sem que a gente perceba, fica por aqui. Esse é o Além do Óbvio.